Bom dia, gente querida de paz e bem. Sou o reverendo Eduardo Henrique, sou presbítero da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e estou aqui na Diocese Sul-Ocidental, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Paz e bem a todos de paz e bem. Um abençoado domingo. E hoje vamos mais uma vez meditar em torno do Evangelho, não é? Tomando o Evangelho como ponto de partida para reflexões, para pistas, né, de ação para a nossa vida, não é? Para o nosso cotidiano, para que a gente possa, cada domingo, aprender um pouquinho a nos tornarmos melhor, né? Nos tornarmos gente. Porque gente não aparece, não surge do nada. É uma construção histórica. É um processo contínuo de aprendizado. E aí, através de pequenas lições a cada domingo, a gente vai entrando em contato com essa mensagem, com esta boa nova, não é? De um reino sem reis, de um reino de paz, amor e justiça. Então, dentro dessa perspectiva, vamos meditar hoje em torno do Evangelho de João, não é? Que apresenta-se mais uma vez dentro dessa caminhada que a gente está fazendo com Marcos, no sentido mesmo de trazer uma luz. A luz, né? A gente vai falar muito sobre ela. A gente vai trazer a luz sobre essa caminhada que é a Páscoa, que é a passagem, né? Que é o caminho, né? Para a experiência da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mais uma parada nessa nossa caminhada. Mas antes da gente começar propriamente, né, a nossa conversa, o nosso diálogo, o nosso bate-papo, recados. Se inscreva no canal Paz e Bem se você não é inscrito, né? Isso é muito legal. Vai ser muito bom ter você aqui mais pertinho com a gente. Curta, compartilhe nas redes sociais. Não só esse programa, mas todos os programas de Paz e Bem. Isso ajuda demais a divulgar o canal Paz e Bem. E aí outras pessoas também conhecerem, né? E aí ficarem também juntinho da gente. Se você tem condições, quer ajudar a gente de uma maneira, através de uma pequena contribuição, faça a sua assinatura solidária. Muitas pessoas, né, perguntam como se tornar membro do canal. A gente não tem a política de membros, né? Até porque dentro dessa dimensão a gente precisa democratizar ainda mais o acesso de todas as pessoas ao conteúdo, né? E aí dentro disso a gente não tem essa, vamos dizer, essa política de membros e não membros, né? Mas a gente tem a assinatura solidária. E aí, como é que eu faço, reverendo? Aí na descrição do vídeo, né, embaixo do título, onde tem as informações sobre o que é que a gente vem conversando, logo abaixo tem link da assinatura solidária. E você pode, inclusive, também, né, lá no canal mesmo, Paz e Bem, né? Tem uma fala uma cobrinha, né? Tem uma cobrinha colorida lá em cima, né? Hoje a gente vai falar sobre serpentes, então também a gente lá tem a cobrinha colorida, que é o link para você fazer a assinatura solidária, né? E a partir de uma pequena ajuda, você colabora mensalmente com a gente, tá bom? Mas se você, nesse tempo tão difícil, não tem condição de ajudar, né? Curta, compartilhe, né? Venha sempre aqui, né? Nos prestigiar, assistir, né? Comentar. Isso é uma grande ajuda, tá bom? Então vamos ao Evangelho de hoje, né? O Evangelho que no lecionário, né? Na ordem
das leituras dos domingos, né, divididos em ano A, B e C, e o ano B é dedicado ao Evangelho de Marcos. Mas hoje, né, como eu disse, né, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, eles seguem os anos. O evangelho de João, ele é distribuído, vamos dizer assim, de certa forma, dentro desses anos. Então, uma dessas distribuições, né, acontece hoje. O evangelho que vamos ler é o evangelho de João, no ano B, que de forma ordinária, vamos dizer, é lido o evangelho de Marcos. Então, hoje, a leitura está no evangelho de João, capítulo 3, começando no versículo 14. Tá? Então, a gente vai conversar sobre isso. O trecho desse texto, né? Esse texto do capítulo 3, ele se dá dentro de um contexto. E qual é o contexto do capítulo 3 de João? É a conversa de Jesus com um fariseu, né? Um grande fariseu, uma celebridade, vamos dizer assim, uma pessoa muito importante dentro do partido farisaico, né? Do grupo dos fariseus, que era Nicodemos. E aí, Nicodemos, como vocês podem ver a partir do versículo 1, era uma pessoa muito importante, era um fariseu muito importante, mas não queria se expor, não queria aparecer ao lado de Jesus. Então, uma noite foi ter com ele, né? À noite uma coisa mais discreta, ninguém, né? Então, ele vai ter uma conversa. E aí, aquela famosa conversa, que é bem conhecida, né? Em que Jesus diz sobre o nascer de novo, né? E aí ele pergunta, mas como eu nascer de novo? Como pode um homem idoso entrar no ventre da mãe, né? Ele diz, tu és mestre, né? E não sabe dessas coisas. Então, essa dimensão da vida nova, do renovar-se no espírito, aqui adquire um tom mais pungente, um tom mais forte, a partir desse trecho que vamos ler aqui do capítulo 14. Isso que eu falei antes, tá? Então, a partir do versículo 14, me perdoe, né? Do versículo 14, adquire esse tom mais dramático. Vamos lá. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, do mesmo modo é preciso que o Filho do Homem seja levantado. Assim, todo aquele que nele acreditar, nele terá a vida eterna. Essa aqui é uma menção de um texto do livro dos Números do Antigo Testamento, tá? Do Pentateuco, do Antigo Testamento, o Primeiro Testamento. E Jesus, aqui no discurso, né, associa essa questão do levantar da serpente no deserto com a levantar na cruz, né? A comunidade que produziu esse texto, é sempre bom dizer isso. Isso não é um texto textual, vamos dizer. Não é algo que Jesus escreveu e disse, olha, é assim e tal. Ele não escreveu. Foi uma comunidade, não é, que produziu esse texto. E essa comunidade trazia à memória, não é? A gente vai ver que, claro que esse texto foi escrito depois da morte, da experiência da ressurreição, vai marcar no próprio texto essa experiência do ressuscitado e da cruz. Né? Dizer assim como Moisés. E aí eu vou trazer aqui o trecho que também vai ser lido hoje. Né? O trecho que vai ser lido também, que é sugerido, né? O texto do Antigo Testamento no lecionário.
Porque o lecionário, aqui a gente faz a leitura só do Evangelho e medita em torno do Evangelho, né? Até porque seria um pouco mais extenso trazer todos os textos e comentar todos os textos. Nem sempre há uma correlação direta entre os textos, ou pelo menos uma correlação clara entre eles. Mas no dia de hoje, nesse domingo, o trecho do Evangelho cita um texto do Antigo Testamento. Né? Quem já foi a uma missa católica, né, sabe que primeiro se lê o Antigo Testamento, tem um salmo, né? Tem uma leitura do Novo Testamento, geralmente uma epístola, e, em seguida, o Evangelho. Não é isso? Então, esses trechos da Bíblia dialogam de alguma forma. Não é? E o trecho do Evangelho de hoje cita esse trecho de Números. E onde é que ele está? Ele está em Números, capítulo 21, dos versículos 4 ao 9. Né? E aí eu gostaria de ler para que a gente percebesse a citação de Jesus. Do Monte Or, eles tomaram um caminho para o Mar Vermelho, contornando o território de Edom. Mas o povo não suportava a viagem. E começou a murmurar contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos tiraste do Egito? Para morrermos neste deserto? Não temos nem pão nem água e estamos enjoados deste pão de miséria. Então Javé mandou contra o povo serpentes venenosas que os picavam. E muita gente de Israel morreu. O povo disse a Moisés: Pecamos, falamos contra Javé, contra você. Suplique a Javé que afaste de nós essas serpentes. Moisés suplicou a Javé pelo povo, e Javé lhe respondeu: Faça uma serpente venenosa e coloque sobre um poste. Quem for mordido e olhar para ela ficará curado. Então Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou no alto de um poste. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze e ficava curado. Bem, primeiro, que é a dimensão que vocês já conhecem, né? Talvez, né? A ideia de que essa serpente, dentro das tradições antigas, sempre esteve associado ao conhecimento, né? A sabedoria, mas também à cura, né? Não é à toa que lá nos símbolos, né? Da enfermagem, da medicina, sempre tem um bastão do Esculápio, né? Uma serpente, né? Na dimensão mesmo de que a serpente trazia, assim como o veneno, também a cura. Então a gente vai ver que essa dimensão dessa tradição que produziu esse texto, né? Trazia à memória essa dimensão de cura da serpente também para a cura. Mas dentro dessa visão do que passa, né, de Deus mandou um castigo das serpentes e tal, o importante aqui é ver o seguinte. Primeiro, esse povo vivia cativo, né? Vivia escravo. E aí o que é que o povo faz? Agradece, né, a libertação a Javé, agradece, que bom que estamos agora livres, né, do cativeiro, né? Estamos livres da escravidão do Egito. Glória a Deus por isso. Não, o povo murmura. Mas naquele tempo lá no Egito, e a gente veio para cá para morrer nessa miséria, e a gente agora come esse pão da miséria, aqui, essa coisa. O povo não está satisfeito com a libertação. E quando o povo não está satisfeito com a libertação, não é? A consequência é que, de repente, se pague o preço, não é, desse murmurar. Não como castigo, mas como consequência histórica. Não é? Diante da situação,
de escravidão, só há um passo. O passo da libertação. E essa libertação, não é, que se dava no caminhar desse povo, faz com que surjam serpentes. Né? É interessante que vê que essas serpentes começam a morder aonde? Os pés. Morder a própria caminhada. Né? Envenenem a caminhada desse povo. E aí o que é que surge? Os autoritarismos, né? As prepotências, as arrogâncias. Um povo que não reconhece o processo libertador dele cai novamente vítima da escravidão dessas serpentes que impedem ele de caminhar. E aí a liderança pede a Deus a cura, a salvação para essa condenação que o próprio povo se colocou, né? Na medida em que ia de encontro ao projeto de libertação. O povo queria voltar para o Egito, queria voltar para o cativeiro, que lá era melhor. Então o que acontece aqui? Moisés levanta uma serpente de bronze e diz que todo aquele que olhar será curado. A gente precisa encontrar aqui essa dimensão do olhar, não é? E olhar remete à questão da luminosidade e da luz, porque nós conseguimos ver aquilo que está sob a luz, né? E aí a gente vai ver a continuação aqui da leitura do Evangelho, porque Jesus vai esclarecer, né, essa questão aqui sobre o olhar, a luz e o mirar para a nova serpente, né, levantada. Volto a dizer, sabedoria e cura, né? Pois Deus amou de tal forma o mundo que entregou seu Filho único, para todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. De fato, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas sim para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem acredita nele não está condenado. Quem não acredita já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho único de Deus. Aqui a gente vê, não é? Essa comunidade joanina percebeu, né? Intuiu, captou, né? Iluminado pela luz do Espírito que vivifica, essa dimensão de que Jesus é novamente aquele a quem o olhar dirigido cura e sara. Mas esse olhar é o olhar de uma vida oferta, de uma vida que se dá, que se coloca a serviço. Porque Deus entregou o seu Filho único ao mundo. Não para julgar o mundo, não para ser um tirano, não para ser aquele inquisidor, né? Mas para ser aquele que sara, que salva, que sana, que cura o ser humano da ignorância, sabedoria e cura. Tira ele da ignorância e tira ele dessa dimensão de percepção da sua condição, de sua condição humana mesmo. E aí, essa dimensão do ser humano é que faz com que esse ser humano se coloque, às vezes, numa dimensão de autocondenação. Mas Jesus não veio julgar o mundo. Veio, como aqui diz, né, salvar o mundo. Porque aquele que acredita nesse projeto, acredita nessa mensagem, já está sarado, já está salvo, já está
curado. Mas aquele que não acreditou se condenou. Está condenado? Está condenado por quê? Porque nega a realidade. Vive assim na escuridão. O julgamento é este. Esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz. Preferiram a condenação lá do cativeiro, não é? Do que a libertação, da caminhada em direção à libertação. O povo murmurou, queremos mais, queremos isso, queremos aquilo, queremos. Preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram mais. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, mas que as suas ações, para que as suas ações não sejam desmascaradas. Mas quem age conforme a verdade se aproxima da luz, para que suas ações sejam vistas, porque são feitas como Deus quer. Luz e treva, verdade e mentira. A luz veio ao mundo por amor, por graça. Por quê? Porque Deus quis, nesse sentido. Vontade dele, ímpeto dele, trazer ao mundo o seu filho. Não por uma determinação de alguma autoridade religiosa. Não por uma determinação de uma igreja, de um grupo. A gente quer, não. A gente sabe o que acontece no Antigo Testamento quando o povo quer um rei, não é? Em vez daquela visão compartilhada da autoridade tribal, né? Os povos, os anciãos reunidos em torno do círculo. Todos os povos têm reis, então nós queremos que nos dê um rei. Que faz o profeta? Como tratar esse povo que nega, né? O povo que dá as costas para a luz. Os povos que dão as costas para a realidade, que negam a realidade, que vivem no obscurantismo, negando a realidade. E aí o que é que vem? Vem as serpentes a morder os calcanhares. Aí a gente precisa olhar para esse homem levantado. A cruz aqui não mais, volta a dizer, sinal de suplício, morte política, mas como um sinal dessa sabedoria que nos cura, esse conhecimento que se manifesta sim na ciência, sim. Né? Porque toda a ciência provém de Deus, todo conhecimento é sagrado. Ah, mas os cientistas, sim, os cientistas, eles revelam a verdade e nesse sentido colaboram com o projeto da luz, em vez das trevas. Então é dentro disso que a gente deve, diferente do mundo, e aí a gente tem que ver, não é? Parcela dessas pessoas que negam esta realidade, a gente se volte sim, para a luz, para Jesus, para o Cristo, a esse Cristo que vem caminhando com a gente, nos revelando no caminho, né? Como no caminho de Emaús. Olha, é assim, entendeu? As pessoas não acreditaram, preferiram a escuridão, preferiram as trevas, porque a luz ia desmascarar elas, ia esclarecer os malfeitos, né? Toda a ordem de desordens. E aí o que é que acontece? Quando a luz vem, a realidade se apresenta. E aí a gente é curado da nossa ignorância e a gente é curado da nossa infidelidade nesse sentido. Consigo, com a verdade. A verdade liberta.
não é? Verdadeiramente liberta. E a gente tem visto na história humana, particularmente nesses últimos tempos aqui no Brasil, o quanto a verdade tem libertado as pessoas, não é? E eu espero que cada dia mais, sabendo o tanto de obscurantismo que produz morte, em vez de luz que sara, conhecimento da ciência, sim, isso nos salva. Nos salva do quê? Da morte, da Covid, né? E todas as doenças, principalmente aquelas da alma. A doença da crueldade, da brutalidade, da imbecilidade, de todas essas formas de desumanidade que a gente tem visto aí. Que Deus nos abençoe. Essa é a mensagem de hoje, essa é a mensagem do Evangelho, o Evangelho puro e simples. Espero, mais uma vez, que essa nossa conversa, essa roda de conversa, esse bate-papo tenha nos ajudado. Tá bom? Convido a todos e todas a, mais tarde, às 21 horas, né, a gente poder se reencontrar no ofício no final do dia. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja. Dê uma abençoada semana. Que a gente possa sempre, né, ter conosco, diante de nós, essa luz. Não aquela que cega, mas aquela que ilumina o caminho. E que as bênçãos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, sejam conosco, hoje e para sempre. Amém. Tchau, galerinha de Paz e Bem. Tchau.